Olá, meu nome é Mirelle Luz e eu vim falar com você sobre autorresponsabilidade. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você é responsável pela vida que você tem levado. Você é responsável pelas suas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Você é responsável pelos seus pensamentos, pelas suas ações e pelo significado que você dá às suas experiências. Pode parecer uma acusação, mas não é. Na verdade, pode ser libertador. Vai depender como você vai encarar essas informações. E tudo bem se você não concordar. Pode ser que não seja o seu momento, ou pode ser que você não concorda com isso mesmo. Eu quero falar com você sobre essa autorresponsabilidade, que às vezes é difícil de enxergar. Muitas vezes é mais fácil pôr a culpa no outro. O meu relacionamento não tá bem. E a culpa você não tem nenhuma responsabilidade nisso? O que você tem feito para mudar? Ah, eu já tentei de tudo. De tudo mesmo? Já sentou para conversar sobre isso? Às vezes nenhuma conversa aconteceu. Nem olhou, né, com empatia para o outro. Nem tentou entender o ponto de vista do outro. Isso não acontece só nos relacionamentos amorosos. Acontece em todas as relações interpessoais. Inclusive as relações de trabalho. E relações com seus amigos. Às vezes com seus melhores amigos. Acontecem também conflitos. E nós somos autorresponsáveis pelas decisões e pelos significados que a gente dá para as nossas experiências. Quando a gente entende isso, a gente assume a rédea da nossa vida, o controle, né? Numa forma espiritual, né? Nós podemos dizer que esse controle está nas mãos de Deus, né? Ou naquilo conforme for a sua fé, né? Do universo, naquilo que você acredita. E eu acredito mesmo. No meu caso, eu acredito que está nas mãos de Deus. Mas quando eu digo controle da sua vida, eu não estou falando só desse lado espiritual. Eu estou falando do seu poder de decidir, do seu poder de se conhecer, do seu poder de melhorar suas relações, de alcançar suas metas. Muitas vezes a gente não assume essa responsabilidade esperando que alguém venha nos salvar. E às vezes a má notícia é que ninguém vai vir te salvar da sua vida, de como você tenha levado. Às vezes a gente deposita muito no outro por causa disso. Porque a gente não assume a autorresponsabilidade, né? E quem você tem culpado? Você tem culpado a sua genética? Você tem culpado o seu esposo, sua esposa, o seu cônjuge? Você tem culpado seus filhos? Você tem culpado a empresa onde você trabalha, a cultura da empresa? O que é que você tem feito para mudar? Você tem culpado o seu colega porque você acha que ele tem um perfil diferente de você? Você acha que ele é puxa-saco, mas talvez a verdade seja que você não sabe fazer o marketing pessoal? Você acha que todos são chatos, mas talvez a verdade é que você esteja intolerante consigo mesmo e não esteja sendo capaz de aceitar você mesmo? Ou esteja fazendo coisas que não são as que você quer fazer só para se sentir querido, aceito, e depois quando o outro faz o que ele quer, você não aceita, porque o outro é o que ele é e você não está conseguindo ser o que você é e o que você realmente precisa ser. Muitas vezes a gente põe realmente a culpa no outro, numa circunstância, num horário, mas é preciso a gente encarar a vida que a gente tem levado e a nossa responsabilidade sobre essas escolhas, né? As pessoas de sucesso, elas são muito autorresponsáveis com seus horários, com seus estudos, com o risco que elas correm. Muitos grandes empresários hoje tiveram empresas que quebraram, não foi na primeira vez que eles acertaram. Porque a autorresponsabilidade também envolve isso, entender a nossa dualidade, que muitas vezes nós vamos acertar e muitas vezes nós vamos errar. Isso faz parte do nosso processo de crescimento e de vida. Se nós só acertássemos, nós já não estaríamos nesse plano, já teríamos ido para a glória. Então nós vamos errar com o outro. É preciso olhar e entender onde a gente errou com o outro também. Porque muitas vezes o outro não erra sozinho.
E pode ser que o outro, naquela situação, errou sozinho, mas é sua responsabilidade saber o que fazer agora com essa experiência. Você pode ficar preso ao passado, você pode ressignificar, você pode gerar dessa experiência um aprendizado, você pode escolher as pessoas que estão ao seu lado. Algumas vezes a gente não pode escolher, né, as pessoas que estão ao nosso lado, mas a gente pode escolher como lidar com algumas dessas escolhas talvez não tão desejadas. Muitas vezes o outro erra com a gente erra com o outro e a gente só enxerga o erro alheio. O outro ficou chateado comigo, o outro quer se afastar de mim. Qual a minha responsabilidade nisso? O outro sempre leva a minha explicação para outro lado. Ele sempre vê o pior de mim, ou ele sempre interpreta mal o que eu digo. Qual a sua responsabilidade sobre a sua maneira de comunicar? Sobre a sua maneira de apaziguar? Você é uma pessoa que comunica sempre criticando? Você é uma pessoa que não comunica e espera que o outro adivinhe? Muitas vezes a gente faz isso também. Quando a gente começa a entender a autorresponsabilidade, a gente assume o controle da nossa vida, das nossas ações, né, da nossa trajetória. E eu quero compartilhar isso com você. Somos capazes de assumir o controle da nossa vida e levá-la, né, aonde nós queremos chegar. Aqui onde é o nosso desejo, onde está o nosso sonho. Estou falando isso em situações comuns, onde cada um tem seu desafio, sua história triste, sua história de tragédia. Porque algumas pessoas conseguem fazer uma história tão bonita, mesmo tendo uma origem numa tragédia. E outras pessoas não conseguem ressignificar aquela tragédia e ficam presas ao passado. Talvez isso também esteja ligado com a autorresponsabilidade. Minha história é essa, eu honro a minha história. E através dessa experiência ruim, eu consegui criar uma experiência boa. Eu consegui olhar para dentro de mim. Qual a nossa responsabilidade sobre o nosso autoconhecimento? Muitas vezes a gente vive esperando que alguém venha nos salvar da própria história que criamos para nós. E a má notícia é que talvez não venha ninguém te salvar dessa história. A responsabilidade, né, de mudar essa trajetória é toda sua. Toda sua e daquilo que você acredita. Até as nossas crenças são nossa responsabilidade, porque elas são o que a gente fez com a nossa experiência. Você vai ver que irmãos que foram criados pelos mesmos pais têm crenças diferentes, porque cada um significou, né, aquela experiência de uma forma, e aquilo se tornou uma crença. Pessoas com situações críticas similares podem ter crenças diferentes, né? Um que sofreu uma perda muito grande, ou uma situação crítica de abuso, ou uma situação grave de doença. Há pessoas que ressignificam e conseguem transformar essa história num potencial, numa mola propulsora. Eu tenho falado muito sobre isso, que filhos são mola propulsora. Para mim, filho foi uma mola propulsora de me impulsionar, né, a conquistar mais coisas, a ir mais longe, porque eu aprendi a dormir menos horas, eu aprendi que eu sou mais forte do que eu pensava em muitas situações. Então, não sei o que você vai usar como mola propulsora, mas eu sei que tem uma mola propulsora aí dentro de você, pronta para assumir a rédea, a trajetória da sua história. Para te inspirar, vou contar a história de Nelson Mandela, que você já deve conhecer, mas vou te falar algumas coisas. Ele ficou preso 26 anos. Não é pouco tempo, não. 26 anos, provavelmente, num ambiente muito hostil. Ele ficou na solitária muito tempo. E ele tinha a quem culpar, né? Ele tinha as pessoas que o perseguiram, ele tinha ali uma minoria responsável por ele estar ali. Mas ele não escolheu essa história.
Ele realmente fala uma frase muito forte, ele fala: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu quem controlo. Nesses 26 anos, ele não se adequou àquele ambiente que ele estava vivendo. 26 anos talvez é a idade de você que está me ouvindo. Então, falar que não se adequar a um ambiente que você está vivendo por 26 anos não é uma coisa fácil. Era muito mais fácil você entrar naquele ritmo. Porque muitas vezes a gente culpa isso, não é? Essa é a minha história de vida, foi assim que meus pais me ensinaram. Mesmo a gente tendo consciência como adultos que você tem outro caminho, talvez você continue culpando esse passado dos seus pais que com certeza estavam tentando fazer a melhor coisa. Deram o melhor que eles tinham com a informação que eles tinham. Com a vivência, a maturidade, as experiências que eles tinham. O que você, né, está ainda preso lá, culpando ao passado, a sua vivência, que você já sabe que tem que ser diferente e ainda está enraizado com essa crença, né? Eu não sou capaz, esse é o meu jeito, eu nunca tive oportunidade, eu não tenho tempo. Essa é uma crença que todos nós usamos dela como artefato, muitas vezes. Usamos dela como desculpa, né? Eu não tenho tempo. De fato, você não tem tempo para tudo que você gostaria de fazer. Mas quais são as suas prioridades? Voltando à história de Mandela. Ele, nesses anos que ele ficou preso, ele escolheu não se adaptar ali, né? Não se incluir naquele sistema de crenças onde ele estava vivendo. Ele estudou direito administrativo, ele estudou direito internacional, estudou direito penal, porque ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. A história dele pode nos inspirar muito sobre a autorresponsabilidade. Ele tinha muitos motivos para achar culpados, mas ele se colocou no lugar de autorresponsável pela sua vida, pela história da sua vida e pelos seus sentimentos. Eu convido você a refletir sobre essa história e pensar o que você pode também aprender com isso. Eu também aprendi muito com isso quando eu pensei sobre essa história. Estou aqui tentando traçar meus caminhos de autorresponsabilidade nas relações pessoais, no meu trabalho, na minha carreira, no meu maternar, no meu casamento. Nós precisamos olhar mais para dentro de nós, olhar mais para as nossas atitudes, se nós realmente queremos alcançar um potencial maior, se nós realmente queremos ativar essa mola propulsora. E é essa reflexão que eu quero compartilhar com você hoje. Eu espero que você reflita sobre ela e encontre o caminho, né, para tomar as rédeas da sua vida e fazer da sua história a melhor história que você pode contar. Fazer da sua história o legado que você quer deixar. Porque a vida é sua. A história dela pode ser nada ou a história dela pode ser tudo. Depende da autonomia e da autorresponsabilidade que você assumir.